Só retomando, então, pessoal, a gente está hoje finalizando esse último módulo de estudo compartilhado do grupo, que se chama Imagem, Poder e Liberdade. Pensando essa relação entre as imagens, no sentido mais amplo da palavra, não só a imagem como uma imagem impressa, uma imagem técnica, uma imagem pintada, mas a imagem como um pensamento também, como a gente já vem pensando e conversando desde os outros textos. Sonho, imaginação, as alucinações, diversas relações com a imagem, o pensamento, as ideias. Oi, Ana, eu já estou gravando, tá? Daí eu vou finalizar essa parte aqui do texto, para depois a gente entrar na segunda parte sobre o exercício. E aí eu só estou retomando aqui em que ponto que a gente parou. Então, boa noite. A gente parou nesse último módulo, assim, que não é bem módulo, né? Mas tipo um módulo, digamos assim, de pensamento, a partir do texto A Imagem entre Proveniência e Destinação, da Marie-José Monzin, que é uma filósofa francesa. Então, a ideia da imagem pensada de onde ela vem para onde ela vai, né? Proveniência no sentido de como surge, qual é a origem da imagem, e destinação pensando essa ideia de para onde ela vai no sentido de o que que ela vai produzir, a quem ela vai chegar, de que maneira ela vai interferir na realidade. E aí, na verdade, o que a Monza vai estar falando nesse texto é que desde o início ela já está ligada a esse destino de produzir sujeitos. Então, ao mesmo tempo que ela surge, a imagem na sua origem, digamos assim, a imagem técnica, especialmente falando da imagem na caverna, lá, que são as primeiras imagens que nós temos produzidas pelos seres humanos na história, ela já naquele momento que ela surge, ela já se destina a construir um determinado modo de vida, um determinado modo de ser, e um sujeito que pode se ver de fora, que pode se projetar para além do seu corpo, pode deixar marcas que vão ficar, nesse caso, muito tempo, né? A gente não tem nada de acesso além desses resquícios que ficaram, desses... Olha ali, o Andrei virou uma criança do nada. Rolou uma transformação, aliás, ele tomou substância. É meu sobrinho. Ah, tá, tudo bom, ó. Seja bem-vindo. E uma coisa que eu não falei para vocês, mas que é legal desse texto A Imagem Pode Matar, da Monzan, e que eu acho que tem a ver com muitas coisas que a gente conversou aqui, é que na época do 11 de setembro começou a ter essa questão, né, de pensar que as imagens produziram esse gesto violento, no sentido de que tinha muitos filmes, muitas imagens de guerra, e até imagens que de alguma forma davam a ideia de que o World Trade Center seria uma imagem impactante, né, sendo destruído, porque ele representava de alguma forma o poder dos Estados Unidos, um poder capitalista, um poder empresarial. Então essa imagem dessa destruição era como um ícone, digamos assim, da destruição de um modo de vida, né? Então isso estava sugerido em vários filmes, em pôster de filme, coisas assim, nos Simpsons, né? E aí começou a ter um discurso de que essas imagens foram incentivadoras dessa produção de um ato terrorista na realidade. Como se não tivesse esses filmes, isso não teria acontecido. E aí ela vai questionar isso no sentido de será que a culpa é das imagens, né? Ou a culpa é de quem produz a violência? E ela vai dizer que a gente não pode responsabilizar as imagens pela morte, né? A gente tem que responsabilizar quem mata pelas mortes. E que existe um problema na sociedade que é essa tendência a botar culpa nas imagens e de alguma forma livrar os sujeitos das suas ações. Um exemplo que a gente pode pensar é recentemente teve até o Lula, né? Eu gosto do Lula, mas ele falou uma coisa que eu não concordo. Ele falou que a culpa daquele menino que matou umas crianças na creche, assim, uma coisa assim, na escola, não me lembro se era creche ou escola, era do videogame. Então, assim, não é do videogame, né? A gente tem, se fosse assim, todo mundo que joga videogame de violência ia sair matando todo mundo, né? A pessoa que mata, ela, ela,
iria matar de um jeito ou de outro, vamos supor, né? Assim, a gente não sabe, na verdade, mas não é o fato de jogar videogame que produz um assassino. Então não dá para culpar as imagens nesse lugar. E a gente pode pensar também no sentido do erótico, do pornográfico, coisas nesse lugar também, assim, né? De que maneira o problema é, de fato, a existência dessas imagens, ou o problema é a maneira como essas imagens são consumidas e a falta de algum pensamento que acompanhe essas imagens e esse consumo dessas imagens. Elas são só trazidas para a gente sem nenhum tipo de reflexão. E isso eu acho que é uma coisa importante também. Eu acho que é esse pensamento. Oi, Felipe, conseguiu chegar? Legal. A gente está só finalizando então aquela primeira parte para depois seguir para a parte mais da conversa. Eu tô gravando. Cuidado. Aqui. Tá. E aí, então, ela vai se perguntar da origem da imagem, e aí eu pensei em a gente pensar nessa ideia da imagem de uma forma mais ampla, né, no sentido da imagem, do efeito óptico da imagem, do olho, de como o olho consegue produzir, né, esse reflexo de uma realidade. E tem toda uma questão também nisso, né? Toda a realidade que a gente vê é a realidade que a gente é capaz de ver a partir de um determinado formato de um olho que a gente tem, sei lá, uma abelha. O mundo da abelha é outro mundo, né? E, sei lá, de um extraterrestre, por aí vai, né? Tipo, o que a gente considera real, as cores que a gente considera reais são as cores que a gente é capaz de ver, né? E a partir das máquinas que a gente consegue produzir imagens que são traduzíveis para a gente poder ver. Porque mesmo o raio-x, né? Tudo isso, essas outras formas de enxergar que a gente desenvolveu, ultravioleta, câmeras, todas elas precisam de uma tradução para que a gente consiga ver, né? Então essa tradução também ela é importante. De algum modo, o que a gente vê não é o que é o raio-x de verdade ou ultravioleta de verdade, né? É o que é traduzido para que a gente consiga enxergar, né? Então tem toda essa limitação também. Vá saber o que pode existir, né? Eu li um livro que é O Problema dos Três Corpos, que tem até uma série na Netflix que eu achei bem ruim a série, mas o livro é bem bom. E aí tem uma hora que eles tu tava lendo, eu lembro que tu postou no story. Não sei se tu chegou a ler tudo, mas enfim, vou dar um micro spoiler, tá? Tem um momento que eles. Eba, então tá. Tem um momento que eles acessam a quarta dimensão, né? E não sei se vocês já viram aquela história de Planolândia, que é sobre seres que são planos e vivem em duas dimensões. É uma historinha que serve para explicar qual é o nome do livro. Ó, Problema dos Três Corpos. É um. E o outro que eu tô falando é Planolândia. O problema dos três corpos é uma ficção científica que vai se passando séculos e séculos e séculos e séculos e vai mostrando como a humanidade vai indo além, né, assim, nesse processo. Com trocas com extraterrestres e várias coisas interessantes, assim, viagens. Não é viagens no tempo, na verdade, eles descobrem formas de dar uns saltos temporais, porque eles dormem e acordam séculos depois, assim. Mas os personagens que a gente acompanha, no caso, né? Mas é interessante que tem um determinado momento que eles entram numa quarta dimensão, assim, né? Então tem essa ideia de que tudo que é muito boa mesmo. Porque ele pega todas as teorias, assim, e transforma numa história, né? Muito legal. Repete o nome de novo? O Problema dos Três Corpos. É uma trilogia. Mas a trilogia se chama Problema dos Três Corpos. Tem uma série na Netflix. Pra quem não vai ler o livro, vale a pena até ver a série, assim. A série é ruim, né? A série estraga um pouco a história. É que muita gente não fica com preguiça de ler o livro porque ele vai muito, tipo, em teorias da física, assim, e às vezes a pessoa fica querendo entender muito, assim. Às vezes, quando não entendi, eu só segui adiante, assim, né? Porque a história é muito legal. Mas, enfim, tem essa questão, né, de que existe a possibilidade de ver outros níveis da realidade que a gente não... Oba, que bom, René. Tem outros níveis da realidade que talvez a gente não acesse, né? Podemos dizer dessa forma. Não só no sentido espiritual, todo esse espectral que a gente pode pensar, mas no sentido físico mesmo.
Tipo, sei lá, podem existir seres que enxergam em mais dimensões e o que parece a realidade para nós, para eles é, sei lá, um detalhezinho mínimo, né, em algo assim, sei lá. Daí na história é interessante que a quarta dimensão, geralmente a gente tende a pensar a quarta dimensão como tempo, no sentido de que, vamos supor, uma flor abrindo, né? A quarta dimensão, então, seria a flor, a existência da flor em todo esse processo de abrir, né? Isso é só um recorte, assim. Ou seja, desde que a gente é bebê até o momento que a gente morre, né? Na quarta dimensão, tudo isso é ao mesmo tempo. E eu sempre entendi dessa forma a quarta dimensão. E aí no livro é interessante porque ele vai falar de um excesso de detalhes, assim. Então tu enxerga uma coisa e ao invés de enxergar que nem a gente enxerga, assim, ela plana, tu vê tudo dela, tu vê todas as peças, tu vê todas as camadas, tu vê tipo um corpo, né, que é o exemplo que ele usa no livro. Ele olha pro corpo da pessoa e vê os órgãos, vê as veias, vê tudo. E não é necessariamente uma transparência, porque é como se fosse espacialmente possível ver tudo ao mesmo tempo. É meio doido, né? Mas enfim, gente, era só para ser um comentário, eu fiquei viajando, porque essa história é muito divertida. Mas é isso, né? A imagem se produz com um determinado limite pra gente, que é esse limite do nosso olho, do nosso cérebro, da nossa capacidade de captar informações, captar cores, captar espectros de luz. Mas tem coisas que podem existir além, existem de fato além, que a gente não dá conta de entender, visualizar, né, reconhecer, sentir, mesmo com todas as nossas próteses, né, nossas câmeras, nossos satélites e por aí vai. Então, falei dessa ideia de pensar, né, assim, como surge esse corpo e a partir de quando ele começa a ter essa visão, tratando da visão como um sentido que produz imagens, mas sempre lembrando que as imagens não necessariamente são só relacionadas à visualidade, mas as outras sensações também, né, influenciam na produção de imagens. E que, como o próprio bebê, quando nasce, ele ainda não tem a capacidade fisiológica de enxergar com nitidez a realidade. Então, ele vem de um espaço meio cavernoso, meio escuro, com pouca claridade, né, com uma certa, sei lá, a existência dele durante todo esse tempo é essa, né? Não tem nenhuma outra experiência além desse lugar que ele está aqui, né, nessa barriga. E de repente ele sai e vê esse monte de informação. Só que mesmo esse monte de informação que ele recebe no primeiro momento é blur, é desfocado, né? É sensações, é forças, é intensidades de luz, intensidades de sensações corporais. Não tem uma nitidez, não tem uma forma definida ainda. Essas formas estão tudo misturadas, as coisas estão todas misturadas. É difícil saber onde terminam, onde começa uma coisa e termina outra, onde é o corpo dele, onde é o corpo da mãe. E tem todo um processo da criança conseguir se descolar desse corpo dessa mãe. E esse processo ele vai passando por uma lógica imagética também, de se reconhecer como imagem, de se reconhecer como corpo, de se reconhecer como algo que é visto pelos outros de fora. E não só é visto pelos outros de fora, como nesse olhar do outro, esse olhar do outro te diz quem tu é, como tu é. Esse olhar do outro te diz, olha, tu tem um nariz assim, olha, tu caminha desse jeito, olha, tu tem esse jeito, olha, essa roupa é bonita, olha, vai te dizendo que tu é como um espelho, assim, né? Vai criando essa tua imagem, não só literalmente no espelho mesmo, quando a gente se vê de fora, né? Ou a metáfora que ela diz, né, da mão na parede, assim, de se ver de fora, mas quando a gente se vê de fora pelo olhar do outro, né? Quando o outro é um espelho pra gente, ou quando o outro é o que nos produz, nos mostra coisas além do que a gente consegue ver, assim, diretamente. Oi, Chicão. Só tô finalizando aqui a parte do texto pra gente depois entrar no nosso exercício. Ai, tu não tava ouvindo? Eu sei falando loucamente. Tu ouviu falando que a gente tá só finalizando? Estamos só finalizando, então, aqui a parte do texto. Então, aqui tem esse processo de imagem
que vai na imagem literalmente mesmo, da imagem figurativa, assim, mas tem essa imagem também que eu estou falando de certos ideais, né? Certas ideias, certas noções, por exemplo, de família, certas noções de amor, certas noções de gênero. Aqui, nesse caso, eu estou usando o exemplo do Freud, né? Que vai falar desses processos todos na psicanálise e vai falar dessa relação com a mãe que precisa ser cortada, castrada pela figura masculina do pai, e aí depois o menino vai se reconhecer nesse pai e vai depois entender que ele vai construir a família dele. Isso tudo é um tipo de imagem, né? É um tipo de ideal, é um tipo de família, um tipo de sociedade, um tipo de ideia de sociedade mas dependendo de outra sociedade vai ser outras imagens, ou de outra época, ou de cada família, né? Ou de cada indivíduo. São outras, cada um vai ter as suas imagens, digamos assim, né? Que vai ser formada. As suas imagens singulares, né? Não que não exista o padrão. A gente sempre vai lidar com esses padrões também da sociedade. Mas ninguém, sei lá, ninguém se adequa aos padrões totalmente, né? Mesmo as pessoas que parecem mais padrão, elas têm várias questões com os seus ideais também imagéticos. E aí, então, a Monzan vai trazer esse tema das operações imaginantes, que é essa relação, então, entre se produzir uma imagem ao mesmo tempo que se produz um sujeito. Da mesma forma que, ao mesmo tempo que a gente enxerga a realidade, a gente se produz como um sujeito que enxerga a realidade. Ao mesmo tempo que a gente faz uma imagem na parede, a gente se produz não só a imagem na parede, mas essa imagem nos produz como um sujeito que é capaz de produzir imagens na parede. Então, uma coisa forma a outra, né? E é uma relação. E essa relação de formação, de produção de identificações, mas ao mesmo tempo de uma separação, porque a gente sabe que a gente não é aquela imagem totalmente, assim como a gente sabe que a gente não é a nossa mãe, mas ao mesmo tempo tem algo em nós que sabe que a gente é ligado a ela e que a gente foi ligado a ela. Então, essa relação entre imagem, caverna, mãe, pai, família, sociedade, tudo isso está interligado no sentido de, ao mesmo tempo, estar colado naquilo e, ao mesmo tempo, ter que se separar. Ao mesmo tempo, desejar estar colado e desejar também se separar. Tem todo esse movimento. E todo esse movimento perpassa essa produção de imagens externas e internas, naquela ideia da imaginação que a gente falou também. Então também tem essa questão da imagem não ser um objeto, mas a imagem ser um sujeito também. Pensar a agência das imagens, né? Não pensar as imagens como algo passivo, mas como algo ativo, no sentido de que é uma entidade, é um ser também. A gente poderia dizer que as imagens são como um ser também. Por mais que elas sejam produzidas por pessoas, elas têm uma vida própria, dependente dessas pessoas. Quer falar, Felipe? Essa parte eu fico um pouco confuso, confesso. A imagem também ser um sujeito, assim, porque ela provoca na gente, nós enquanto sujeitos, né, a gente tem esse, a gente olha, a gente projeta, a gente recebe, a gente ressignifica. Uhum. E aí a imagem ser um sujeito... O que tu pensa como sujeito? Sujeito um entendimento não fechado, mas pelo menos uma relação consigo, assim, com si, tipo, sei lá, não sei, mano, tô pensando. Sim. A questão aqui é mais no sentido da diferença entre sujeito e objeto. Uhum. Por exemplo, numa frase a gente tem um sujeito e um objeto. Por exemplo, o que age e o que é agido, né? Uhum. Eu faço tal coisa. Eu produzo uma imagem. Então, na frase eu produzo uma imagem, a gente pensa que o eu, né, a pessoa, ou sei lá, Felipe produz uma imagem, Felipe produz um vídeo, né, usando o teu exemplo. Como se tu fosse um sujeito e o vídeo fosse um objeto. Essa é a nossa ideia comum. O que ela está falando é que nessa produção desse objeto, tu também está sendo produzido, dá para inverter, entendeu? Tu também pode ser pensado como um objeto que está sendo formado pelo que esse vídeo está produzindo na realidade, que vai além
da tua ação, entendeu? Vou tentar entender, mas podemos ir em frente. Não, mas é que também eu acho que não é uma coisa assim que tem um entendimento, tipo assim, é isso, sabe? É um pensamento, assim, porque é estranho mesmo pensar o que seria a agência da imagem, né? É esquisito, assim, que a gente tende a pensar a imagem como um objeto. A ideia que talvez essa palavra aqui seja mais importante nessa frase, a ideia de desconfiar, né? Desconfiar de que a imagem ela não é uma coisa assim tão passiva, tão objetiva. Ela tem uma agência, ela tem uma influência sobre a realidade que vai além do sujeito que produziu ela. E além do sujeito que estaria vendo ela, né, digamos assim. Daí pensando no sujeito como o sujeito contemplador, no caso, o observador. O sujeito produtor e o sujeito contemplador. Né? E a imagem como esse objeto, que é ou produzido ou contemplado. Mas como se ela não tivesse nenhuma ação, só fosse uma coisa. E só os humanos fossem, né? Essa relação entre sujeito e objeto, ela é muito, muito importante na Dona Haraway, por exemplo, né? Só que no caso dela, ela está pensando mais assim a natureza, né? As máquinas, saindo desse lugar do ser humano como esse sujeito neutro, observador da realidade, e as coisas que ele olha, as coisas que ele produz são tipo paradas, imóveis, né? A gente falou um pouco sobre isso quando a gente estava falando da pesquisa, lembra? Objeto de pesquisa. Daí a gente estava falando no sentido de pesquisa acadêmica de uma pessoa, um sujeito que é um homem branco, cis, gay, mas que faz uma pesquisa sobre mulheres trans negras, né? Assim, e aí, por mais que tenham uma ideia de dar voz, né? Essa ideia de dar voz tem também uma objetificação, né? Por exemplo, a gente usou, acho que foi o Giovanni que trouxe o exemplo da Aventura Profana, que é uma artista e multiartista, que eu já vi ela falando sobre isso, né? De não ter tanto interesse em ser objeto de pesquisa, porque, enfim, ela está fazendo a pesquisa dela, né? Então, é um pouco isso, assim, de questionar um pouco esse lugar de o que a gente considera objeto, né? Daria para relacionar aqui. Então, é tirar um pouco a imagem também desse lugar, sabe? De um objeto só, e entender que as imagens também têm a sua agência e a gente precisa pensar sobre isso. Pode falar. Nessa perspectiva da imagem como objeto não, da imagem como sujeito, fiquei pensando também, sei lá, né, quando tu se propõe a criar alguma coisa, e aí tu começa a testar, tu começa a pensar, e aí, enfim, chega algum ponto do rolê em que tudo aquilo que tu pensou não faz sentido para essa coisa que você está construindo, né? De como tu coloca alguma coisa no mundo, né? Tu começa a criar alguma coisa, essa coisa ganha vida, né? Começa a te pedir outras coisas, né? Sei lá, pensando primeiro nesse processo de construção de alguma obra, de uma foto, de um texto, de enfim, sei lá, qualquer coisa criativa que a gente se propõe a fazer. De como, a partir do momento que você começa a mover criativamente, essa coisa vai te demandar, né? É meio que ela que vai guiar esse processo de construção de si mesma, né? E acho que até na parte espectatorial também, né? De como as coisas, e aí a imagem no caso, ela nunca vai ser o que a pessoa criou, né? Ela sempre vai ser uma outra coisa. Sim. Com uma infinidade de significados, de uma infinidade de possibilidades de existir no que não estão
relacionadas com essa inteireza, com essa coisa concreta que tem o objeto, né? Uhum. E acho que está muito mais nesse lugar da relação, né? Enfim. Mas tem um desejo, talvez, né, de colocar a imagem nesse lugar também. A imagem ou tudo, né? Assim, a gente já falou de outras questões, né, sobre essa ideia da objetividade, assim, também. Mas existe, né, esse desejo de fixar as coisas, assim, e essa questão da imagem como sujeito, ela vai para aquele lugar que a gente estava falando da pergunta, né? As imagens podem matar, né? É nesse lugar, assim, de que as imagens não matam, né? Mas qual é a relação, qual é a operação imaginante que pode produzir mortes a partir das imagens, a partir da relação com as imagens, né? Que tipo de relação com as imagens pode ser mortífera? Não que as imagens matem, mas que sujeitos que estão se produzindo nessa relação recíproca com as imagens, que sujeitos são esses, né? Assim, que relação com as imagens é essa? Se as imagens têm agência, elas não podem matar, mas a relação com as imagens pode produzir, sim, violências, né? Produzir violências ou reproduzir violências, talvez. E aí eu acho que é importante, sim, a gente questionar essa ideia da imagem como algo, enfim, neutralidade, talvez. Fala. Eu sei que eu fiquei pensando, no caso da aventura, né, que ela fala, é que de fato ela não é um objeto, né? Ela não é um sujeito. No caso da Donna Haraway, também que ela traz, ou não só dela, mas de toda a discussão da virada ontológica, né, que tipo de tentar mudar esse prisma, né, de onde se observa e quais critérios se observa. A gente ainda está lidando com sujeitos vivos. Pode não ser humano, pode não ser branco ocidental, pode não ser, enfim, mas até a própria natureza, a gente pode falar, né, Gaia, sei lá, toda essa discussão, tipo, existe um entendimento que a gente pode buscar, né? Acho que a filosofia, a literatura, a psicologia, está todo mundo tentando meio que olhar para isso, assim, né? Isso é super massa, eu acho massa. Mas o rolê da imagem, ela ainda é objeto. Entende? Por isso que eu fico meio... ela não é um sujeito vivo. Tipo, a agência que ela tem, esse agenciamento que ela vai ter para cada pessoa, depende muito do sujeito. Exato. Eu tô só pensando assim... Mas aí que tá. Mesmo todas essas outras coisas que a gente falou, esses outros exemplos, todos eles também dependem de uma relação. Sim. Aí que tá, entendeu? A questão é justamente essa. Olha, sua fundação recíproca, sujeito e imagem, nos convida a desconfiar que a imagem não é um objeto. É nesse sentido, né? Assim, não é que a imagem essa existe por si só, né? Mas ela existe numa relação e chegam a partir do momento que começou a se produzir imagens, né, externalizadas, além dessa capacidade de nós produzirmos imagens com o nosso corpo, ou seja, onde é a imagem, onde é a gente, né? Assim, tipo assim, como separar o sonho do que a gente é, por exemplo, né? É um sonho. É um sonho, é uma imagem que se produz na minha mente. Mas talvez seja muito importante, né, essa imagem, assim. Não só uma imagenzinha. Talvez seja, que foi o que o Freud percebeu, né? Talvez seja talvez a coisa mais profunda de mim, né? Assim, essas imagens que eu sonho. E, enfim, assim, daí é muito importante pensar que a partir do momento então que se começou a se produzir essas imagens externas na parede da caverna, especialmente falando, que é o exemplo que ela vai trazer, um outro sujeito se faz aqui, entendeu? Assim como hoje, o sujeito que nós somos, que usam celular, que fazem lives e fazem grupos de estudo online, falando sozinho na sala, e com um computador, com umas fotos, e de vez em quando alguém fala uma coisa, é um outro sujeito, né? Assim, não é o mesmo sujeito da época dos nossos pais, não é o mesmo sujeito da época dos nossos avós, enfim, assim, essas relações, então, assim, esse modo de consumir e produzir imagens, ele produz um determinado tipo de pessoa, um determinado tipo de sujeito. O Jonathan Crary tem um livro que é Técnicas do Observador, e ele vai falar justamente disso, de como a produção de imagens técnicas produz um determinado tipo de sujeito
até chegar nesse ponto de sermos pessoas, um tipo de ser, né, que fica segurando uma tela o tempo todo, né? Técnicas do observador, deixa eu achar aqui. Técnicas do observador. Aqui, ó. Esse livro é muito bom. Ele fala, tipo, faz uma coisa Foucaultiana, assim, uma genealogia do desenvolvimento das técnicas. Eu não tenho ele em PDF. Se alguém achar, até pode depois mandar pra gente. Mas ele vai falar justamente de como essas técnicas vão se produzindo e produzindo um sujeito observador com um determinado modelo, assim, por exemplo, os primeiros cinemas, né? Primeiro era uma coisa mais individual, depois se criou um espaço coletivo, cada um ficava numa cabinezinha, daí logo percebeu que podia ter entre uma cabine e outra uma propaganda, daí começou a ter venda desse espaço de uma cabine entre outra, para que a pessoa botasse uma propaganda da sua loja, vamos supor, né? Ao mesmo tempo que se cria o cinema, né, a prática do cinema, ao mesmo tempo já vai se criando também essa prática da propaganda, né, desse intervalo preenchido por uma oferta de um determinado produto. E hoje, né, o story é assim, tudo é assim, né, o YouTube é assim, propaganda para que tu pague para não ter propaganda. Então é uma loucura, assim, nesse sentido que é um tipo, né, é um modelo. Tem poderia ter 1000 outras formas de a gente ver imagens, né? Agora a gente está tendo uma experimentação maior, assim, de exposições imersivas, em realidade virtual também, né? Assim, é uma outra realidade, é uma outra forma de pensar a imagem. Não é mais aquela imagem pregada na parede, é uma imagem que a gente adentra. O livro da Gisele Bergman também é interessante nesse ponto, assim, nessas questões, que ela vai falar do olhar além do olho, que, enfim, é muita coisa, não dá pra também a gente ficar entrando em tudo, que senão fica difícil de... também a gente se perde, né, assim, mas enfim, essa ideia de que o modo que se produz a imagem vai influenciar no tipo de pessoa que a gente é, né? Vai formatar um determinado tipo de olhar. Esse eu tenho ele em PDF. Depois eu mando para vocês. Política da imagem? Isso, políticas da imagem. Eu tenho o PDF dele, depois eu mando. Como eu tô gravando, eu não quero ficar abrindo aqui, né? Mil pastas e coisas, né? E aí ela vai então falar desse início, de que se produz uma certa contra-natureza. Ai, gente, olha eu. Quase 8 horas eu ainda não cheguei nem na parte que eu queria chegar. E essa contra-natureza no sentido de um sujeito que tem uma certa liberdade, além dessa natureza humana, no caso animalesca, no sentido de viver a vida, ver com os olhos, sonhar. Além disso, a gente consegue também, tipo, externalizar, botar na parede, né? Marcar um lugar, mesmo que depois que a gente morra, vai ter um desenho da nossa mão na parede. Olha, esse é o desenho que tipo, a gente hoje tem, né? A foto dos nossos parentes que já se foram. Imagina, aquela mão ali é a mão do fulano que morreu, né? Assim, então, tipo, tem uma marca que permanece além. Não é, a pessoa não simplesmente morre e acaba. A pessoa não, ela pode estar longe e deixar um recado, né? Ela pode, então tem uma certa presença espectral, digamos aqui, que se inaugura dessa possibilidade de criar, externalizar uma existência para além do corpo, né? Nas imagens. Como se fosse uma herança, na realidade, né? A marca? A questão tipo, dos desenhos me lembrou a ideia de herança, como se eles deixassem de herança. Ah, legal. Pra gente é uma grande herança, né? Pra história da arte e tudo. Uhum. Eu acho que sim, faz sentido. Um bem, né, que a gente recebe, assim. Um legado, com certeza. Isso, legado. Eu tava tentando procurar essa palavra, isso. Legado, também exato. Então é uma coisa muito profunda, né, assim. Eu vou mandar pra vocês também um vídeo um poema da Marguerite Duras, eu não sei pronunciar direito o nome dela, que é sobre as mãos nas cavernas. E é muito lindo, assim, que ela fala dessa comunicação entre tempos, assim. Muito lindo, vou passar pra vocês. Mas é isso, sim, né? Só que o que acontece? Com esse regime dessa liberdade, também surge a instituição de poderes. E é aquilo que eu comentei com vocês no encontro passado. Que
aqui no Brasil tem umas imagens maravilhosas, né? Assim, de pré-históricas, tipo, de pessoas levando chibatadas, de sexo, de partos e coisas assim. Mas. Nossa, onde isso? Hã? Onde? Da Serra do Capivara, não conhece? Não. Interessante. É maravilhoso, meu Deus. Não, sério, tu tem que conhecer. Deixa eu achar aqui uma imagem. Imagens. Manda depois no grupo de WhatsApp, pode ser? Aham, sim, mano. Massa. Eu queria achar alguma assim, mas não tá sendo fácil. Aqui é só um exemplo. Pra ver a criatividade, né? Assim, olha. Aqui é das chibatadas. Quer dizer. Ai, meu sonho conhecer esse lugar. Eu também. Tem uma residência lá também, umas coisas assim, bem legais. Vamos fazer uma excursão. Podia ser, né? Deve ser incrível. Ali, ó, as pessoas, tipo assim, levando uma. Não sei se é chibatada, né? A gente interpretou dessa forma. Mas, enfim. Mas aqui nessas imagens. Opa, como é que vai? Ai, droga. Às vezes eu perco as habilidades tecnológicas. Mas aqui nessas imagens, primeiro eram as mãos e eram animais de animais, né? Em geral, assim. Aqui no Brasil ainda tem essas imagens meio outras coisas da vida, mas também é isso, né? Nenhuma delas está fazendo ficção científica, nenhuma delas está falando de... Ainda não, né? Depois vai vir os egípcios, vão criar seus deuses, as suas imaginações um pouco mais avançadas, mas tudo institucionalizado, né? Tudo de acordo com o que o poder instituído do faraó permitia. Então a gente começa a ver que já desde aqui não é qualquer imagem que é produzida. Mesmo hoje que parece que a gente pode produzir qualquer imagem, talvez não seja, né? Apesar de ser uma variedade enorme de imagens que a gente pode acessar, a tendência é que certas imagens tenham mais visibilidade e mais circulação e mais poder que outras. Principalmente as que têm mais investimento financeiro, né? E aí, então, agora que eu quero chegar na parte que eu queria falar, a Monzon vai fazer uma análise interessante de como essa relação com a imagem vai influenciar os poderes instituídos desde lá das cavernas, mas especialmente passando pela ascensão da Igreja Católica, que para ela é a instituição que define e cria o modelo do regime iconocrático, ou seja, do poder dos ícones, do poder das imagens, de uma instituição que controla, tanto que a gente vai olhar na história da arte, grande parte da história da arte é representando imagens da história da arte, né, eurocentrada, assim. Grande parte dessas obras é representando cenas bíblicas e, enfim, a Igreja Católica dominou durante muito tempo, né, assim, a produção de imagens. E tinha toda aquela discussão entre poder ter imagem e não poder ter imagem. Alguns diziam que não podia ter imagem, especialmente os reis, porque os reis queriam ter as suas imagens circulando e não a imagem de Jesus, né? Daí tinha esse conflito de poder. E aí ela vai mostrar como essas discussões, que eram discussões teóricas, por escrito, né? E tribunais e coisas assim, como essas discussões revelam uma disputa por quem pode produzir imagens e quem pode usar essas imagens ao seu favor. E aí, então, ela vai falando dessa relação do iconoclasmo. O iconoclasmo, gente, para quem não sabe, é a destruição dos ícones, a destruição das imagens. E uma cena iconoclasta muito famosa na Bíblia é o Moisés voltando com os mandamentos e vendo que o povo judeu, ele foi falar com Deus lá em cima do monte, e nesse tempo passou muito tempo e o povo judeu que estava lá esperando ele se cansou de esperar e pensou, quer saber de uma coisa? Vamos começar a adorar a moda antiga, vamos voltar à lógica egípcia, né? Vamos adorar um boi. Daí eles criam esse boi, esse bezerro de ouro, e começam a dançar, fazer orgias e fazer... Pelo menos é isso que eu entendi. Faz orgias e faz um monte de rituais ao redor, uma coisa bem dionisíaca, né? Eles voltam pro dionisíaco, digamos assim.
E começa a fazer a loucuragem lá, e aí o Moisés volta, coisa gostosa, sacrifícios humanos também, né? Fazem essas coisas. E aí o Moisés volta e pensa, meu Deus, que isso, que horror, não é por aí não, blá blá blá, fica furioso, né? Quebra tudo, dá um show. Mas enfim, desde o primeiro momento que o Moisés encontra com Deus, né, na Bíblia, é simbólico, né? É uma sarça ardente, não é? O Deus, como é que é? O Deus de, não é mosaico, é judaico-cristão, mosaico-cristão. O Deus judaico-cristão, ele não tem imagem. Essa é uma questão importante. Então, nessa passagem de Moisés de tirar o povo judeu do Egito, tem essa ideia também simbólica da imagem, que é dessa imagem, dessa idolatria da imagem do Egito, desses deuses múltiplos, desses deuses criativos, inventivos, com cabeças de animais, né, desse mundo pós a morte, desse faraó cheio de ouro, dessas estátuas gigantes, tudo isso é questionado, né? Temos que abandonar esse mundo das imagens egípcias, sair do Egito, atravessar o deserto em busca da terra prometida, né? Então é muito simbólico nesse sentido, né? O monoteísmo, então, judaico, depois do judaico-cristão, ele inicia nesse processo de eliminar as imagens. E nesse sentido, é muito, muito interessante a lógica por trás disso. Porque para falar de uma força, a maior força de todas, né, a coisa mais poderosa de todas, nada seria capaz de falar disso. Não existe imagem, não existe forma, não existe produções sensíveis ela vai usar. Não tem como tornar sensível essa força tão poderosa que é Deus. Então é muito mais poderoso Deus não ter imagem. Porque daí ele é tudo. Pode falar, Jorge. Eu acho que tem uma questão muito massa nessa parte, nesse período de transição da imagem, né? Que a gente pensar a questão da idolatria. Uhum. Porque eu tô lendo um livro que chama Crítica da Razão Idolátrica, e faz justamente esse pensamento, né? De como a razão se tornou um pensamento idolátrico, a racionalidade que legal. no sistema neoliberal no presente, né? Tem se tornado uma questão idolátrica. E essa questão das imagens, ela parece muito atrelada à produção que os artesãos faziam, entendeu? Então, tipo, as pequenas estátuas que eram tidas em casa, que as pessoas tinham, assim, normalmente, não era uma questão que a religião se voltava contra, que o judaico-cristianismo vai se voltar contra. Ele vai se voltar contra as imagens monumentais. De poder, né? A base de ouro, que tem poder, que a técnica é mais importante do que a conexão com esse Deus, com o sagrado e assim por diante, sabe? Uhum. Ah, legal. Sim, claro, a gente está falando aqui de uma linha histórica, mas a gente tem que levar em consideração sempre que nunca, né? Ó, Jorge, se tiver o livro, manda pra gente. Eu acho que eu tenho alguns capítulos, eu posso mandar. Eba. Tem que sempre lembrar que isso aqui é um recorte, né? Assim, de pensar pensando como diz o esquece o nome da pessoa. Como é que é o nome, gente? Walter Benjamin. Ai, desculpa. Como diz o Walter Benjamin, a história dos vencedores, né? A da barbárie. A gente está falando da história dos vencedores, aqui das instituições que dominaram, né? Colonizaram e apagaram um monte de outras culturas. Disso que a gente está falando, né? Aqui, nesse caso. Desse poder, assim, dessas instituições, especialmente passando aqui pela igreja, para depois chegar no capitalismo, né? Assim, que a colonização começa já desde aí, né? Assim, a gente pode pensar. Quer falar, Janice? Não? Não, só liguei a câmera. Ah, não, porque eu pensei que tava querendo falar alguma coisa. Qualquer coisa falem, tá? Fala. Eu tinha pensado antes, mas eu não falei, porque eu tava organizando as coisas aqui ainda.
quando estava falando da questão da imagem e do pensamento de Freud e tal, tem um outro livro que eu li há um tempo atrás, que chama Psicanálise e Matriarcado, que é a partir da antropofagia, né? Que ele faz justamente essa discussão que eu acho que cabe aqui dessa imagem, principalmente que a gente tem tipo a figura de Moisés saindo do Egito e as religiões de matriz africana muito trabalhando com a imagem e com uma coisa mais imanente, né? E o judaico-cristianismo trabalhando com essa figura do transcendental. Então, esse Deus todo-poderoso que está acima de nós, que é representado pelo céu e que a ele cabe todo e que tem os seus escolhidos sempre, né? E que entra sempre os escolhidos por ele mesmo. Né? E como que essa figura, a figura do totem, a figura das imagens que aparecem tipo, ou no Egito ou em outras culturas, elas estão relacionadas a essa imanência, né? De trazer a presença de uma coisa sagrada para um espaço terreno, né? Sim, mas olha só, agora a próxima parte que a gente vai chegar, a gente vai ver a esperteza dos católicos, porque isso aqui era o movimento do primeiro movimento do surgimento do monoteísmo, né? Mas na verdade, quando passa para a nova etapa da história, que seria a etapa do cristianismo, é preciso voltar para a imagem. Tanto que o próprio Jesus, ele é a encarnação de Deus Pai, né? Esse não imagem. É Deus, o Espírito Santo, Filho, Pai e o Espírito Santo, né? O Espírito Santo como essa espécie de Wi-Fi, assim, né? E o Jesus como essa espécie de impressão 3D desse arquivo, né? Assim, eu sempre penso assim, tipo, Deus, assim, começa a informação, né? Assim, etérea, que mandou, né? No corpo dessa mulher, como uma espécie de impressora 3D de carne, assim, ele mandou lá o arquivo e ela produziu Jesus lá dentro da barriga dela, né? E ele é como se fosse, então, né, dentro desse discurso, a imagem do Pai. Então tem frases como essa em João, que é aquele que vê a mim vê o Pai. E aí isso é muito interessante, assim, de que como o cristianismo, então ele retorna para uma lógica anterior de uma adoração das imagens, de uma certa idolatria, de uma certa presença imanente, né, de Deus. Só que o problema é que o Jesus vai morrer, né? E a história dele passa por essa morte. A história dele a morte faz parte, né, do ritual todo. E acontece então que por questões de poder, calma. Primeiro, essa questão da ideia de encarnação, né? Deus como uma encarnação, ou seja, uma materialização, né, de Deus. Jesus como uma encarnação, uma materialização, uma imagem física, digamos assim, de um Deus que é invisível, que é superior, mas mandou esse filho, né, assim, em forma de imagem viva, carne e corpo, para o mundo para poder salvar os seus filhos, né? Essa ideia também da redenção, que é uma transformação do olhar sobre o mundo. Jesus tem uma outra diferença da religião judaica, porque a religião judaica ela é do povo escolhido. E o cristianismo, ele é universal. O cristianismo, ele tem a ideia dessa peregrinação e dessa ideia de ir convertendo as pessoas por onde tu vai passando, né? E aí a própria noção de ressurreição tem a ver com isso. E foi usada como uma metáfora, né? A pessoa, quando aceita Jesus, ela é como uma ressurreição. É como se ela morresse e nascesse de novo, né? Ela ressurge. Olha que coisa mais mágica, olha que coisa mais feiticeira, né? Mas é falado como se não fosse, né? Mas é uma lógica muito próxima de um viés de uma magia, de uma feitiçaria, de uma alquimia, assim, né? Comer o corpo de Cristo, né? Assim, é uma coisa super... Se unir ao corpo, comer, devorar, é canibal o negócio, né? Assim, mas é uma transfiguração dessas práticas anteriores com uma outra linha e ligado ao Deus monoteísta. É um Deus que manda um filho
para dar conta, talvez, de certas pulsões dionisíacas também, né? A gente pode pensar, que precisavam desse cordeiro sangrando ainda, né? E uma coisa importante também é isso, essa identificação do corpo de Cristo com o corpo da igreja, que é uma coisa que vai ser feita posteriormente também, depois, né? Assim, depois que Jesus morre, daí tem todo o momento da institucionalização da igreja católica cristã. E aí é uma coisa interessante da relação com as imagens que perpassa a Bíblia por muitos lugares. Assim. Na noção da transfiguração, quando ele diz que o corpo dele é o pão e o sangue é o vinho, olha isso, gente. É muito simbólico, muito magético, né? Ele tá espectral, assim, ele tá dizendo que ele vai morrer, mas assim, isso ainda sou eu. É tipo, né, mais uma impressão 3D, assim, mais uma transfiguração, mais uma transfusão, digamos assim, né, de uma identidade, de uma presença. Olha, toda vez que você comer e beber isso aqui, você está tomando o meu corpo. Olha que coisa imagética. Quando ele volta dos mortos, a Maria Madalena vai tentar tocar nele e vai dizer, não me toques, porque ele agora já não é mais o corpo de carne, ele é o corpo glorioso, e o corpo glorioso é um corpo espectro, é um corpo tipo fantasminha, assim, é um corpo de luz, não é mais um corpo de carne, é um corpo de luz. Quando ele retorna dos mortos, ele retorna como um corpo glorioso. E é esse corpo glorioso, além da carne, superior à carne, um corpo totalmente espiritual e divino, que é o corpo que é prometido no juízo final para todos. Para os escolhidos, é claro, os que foram bonzinhos o suficiente para serem escolhidos por Deus, né? Que vão ser ressuscitados dos mortos. Essa imagem aqui é uma imagem que não está dando para ver direito, mas ela é belíssima. Tem as caveirinhas, é quase zumbi, assim. As caveirinhas saindo da terra e virando carne, assim. E aí os escolhidos nesse juízo vão né, se tornar esse corpo imagem, esse corpo glorioso, esse corpo que habita um mundo superior, um mundo, né, o paraíso, o além da vida, para sempre, eterno, corpo eterno. A promessa da vida eterna, né, assim, retornar todos que foram, voltam e para viver para sempre como esse corpo glória, esse corpo imagem, esse corpo espectro. E é tão doido que, tipo, vou tentar ir mais rápido. Quando Jesus se vai, tem toda uma questão de como ter poder, porque já não tem mais Jesus, então como é que a instituição vai dizer que ela tem algum tipo de poder, né, se ela não tem uma relação com Jesus? E aí se criam essas imagens aquiropoéticas, que são imagens que não são feitas pela mão. Aquiro é sem mão, é negação, quiro é mão, tipo quiropraxia, e poieses, né, de criação. Então, assim, imagens que não são criadas pelas mãos do homem. Daí, primeiro era a imagem da Santa Verônica, que era essa imagem de que ela tinha limpado o rosto de Jesus na cruz, e aí ficou o rosto dele registrado. E também o Santo Sudário, né, que agora parece que retornaram com o Santo Sudário, já tem até a versão de inteligência artificial, não sei se vocês viram. Já temos uma nova versão do rosto de Jesus, agora baseada no Santo Sudário. E então começou a se usar essas marcas, esses registros, quase como uma mão na parede, né, gente? Para dizer que a presença de Jesus estava aqui. Curas foram feitas, pessoas que receberam um pedaço desse pano, e começa a ter as relíquias. Pedaços da cruz, coisas desse tipo. Ou seja, uma necessidade do bezerrinho de ouro, né? Uma necessidade de ter essa figurinha, essa coisinha aqui que prova que tem um poder aqui, que tem uma presença divina aqui. Não. Sim. Esses Jesus, assim, que aparece. Eu lembro na minha infância do Gugu, uma época que era uma coisa assim, tipo, a santa apareceu na limpeza do vidro, assim, sabe? Daí a santa aparição. A santa é uma figura aquiropoética também. Tem muitas aparições da Nossa Senhora. Muitas. Tem toda uma relação também, assim, com essa materialização da Nossa Senhora em aparições. Mas, enfim, o que a igreja vai perceber, então, é que a imagem, ela não só dá a conhecer, porque o primeiro discurso era que as pessoas eram analfabetas, que elas não iam ter como ler a Bíblia, então precisava ilustrar a Bíblia, e aí tinha esse discurso.
Mas, na verdade, o que se percebe aqui? Que tu entrar numa igreja como essa aqui, gente, é uma experiência muito forte, sensorialmente falando, assim. É impressionante, assim, nosso corpo fica impressionado, assim, da mesma forma que a gente estava falando disso, né? Da mesma forma que te entraria numa caverna e tem essa impressão, essa impregnação, essa imagem poderosa, da mesma forma a gente pode falar dessas igrejas altamente imagéticas, com cenas e cenas e cenas e cenas. Não tem como entrar num lugar desses e não pensar, nossa, isso é divino, né? Isso é uma coisa, tipo, só uma coisa divina poderia ser tão bela. E dar essa sensação de completude. É como se a pessoa estivesse entrando no céu, né? Então, as igrejas, elas percebem que não é tanto sobre informar as pessoas, é sobre criar sensações nas pessoas, né? E essas sensações produzem a crença, né? E é algo que os egípcios faziam também, né? Assim, como é que o faraó não é escolhido por Deus se ele tem estátuas gigantes, sabe? Assim, tipo, se ele pode fazer isso, sim. Então, essa ideia desse poder de poder construir uma igreja cheia de imagens e ouro e coisas assim, passa a sensação de um certo poder que as pessoas relacionariam nessa época, que relacionavam com Deus, e hoje a gente relaciona com o capitalismo mesmo, né? Mas, assim, é um poder, né? E esse poder foi um poder que todas, na história da arte, todos os outros poderes perceberam. As monarquias, todos eles usavam pinturas, esculturas. Depois da Igreja Católica, todos seguiram a mesma lógica, né? O Napoleão, aqui é da Revolução Francesa, então, ok, agora a burguesia está no poder, né? Não são mais os monarcas, mas vamos fazer pinturas também para representar esse momento. Então, assim, as imagens, como elas são quase como uma produção de uma realidade, que nem a gente falou lá do filme do nazismo, né? Assim, ao mesmo tempo registro, né? Assim como aqui poderia ser um registro, né, de um acontecimento, mas ao mesmo tempo a produção dessa realidade, a produção desse acontecimento, do efeito que esse acontecimento tem na realidade, de impressionar as pessoas, de agregar pessoas, de produzir crença nas pessoas, produzir sujeitos da monarquia, sujeitos, né, enfim, das revoluções bélicas, sujeitos das revoluções populares, mas sujeitos que precisam dessas imagens para se identificar de alguma forma, né? Dessas mamãe e papai, de alguma forma, dessas figuras maiores que nos dizem que nós devemos ser. Então, a conclusão disso, então, é que as imagens não são apenas objetos passivos. Deixa eu fechar aqui. Elas produzem efeitos sobre a realidade. Eu botei aqui a imagenzinha do cavalo de Troia, assim, né? Tipo, pode parecer um simples objeto, mas vem sempre carregado de muitas outras coisas, né? Então, as imagens também, elas formam modos de ser e de agir no mundo, ou seja, elas formam sujeitos. Então, quando eu estou falando de sujeito aqui, eu estou falando de modos de ser e de agir no mundo. Daí eu botei como exemplo essa relação da masculinidade, né? E que aqui por um viés freudiano, mas daí a gente pode pensar também em todas essas imagens além da família que circulam, né? Atualmente, Red Pill, né? Todas essas vídeos e, enfim, e isso é um exemplo só, né? Mas, porque agora tem uma proliferação de modos, de possibilidades de imagens que a gente pode se identificar. A Sueli Ronink, que é uma psicanalista brasileira, ela tem um termo que eu gosto muito, que é identidades prêt-à-porter, que é prontas para usar. Como se as identidades circulassem na nossa sociedade contemporânea como produtos, assim, que a gente pode, de alguma forma, adquirir, né, pegar pra gente, assim. E aí é isso, assim, a relação com essa identidade prêt-à-porter me parece muito próximo dessa ideia de uma imagem, como se adequar a uma determinada imagem de homem, vamos supor, fosse ser aquilo, né? E aí, então, no contexto contemporâneo, a gente vive numa sociedade que ela é caracterizada pelos excessos de operações imaginantes. Pensando nas operações imaginantes como isso que a gente está falando, dessa relação entre
produzir imagens, que produzem sujeitos, e uma coisa não se separa da outra tão facilmente. Então, se antes era na caverna ou na igreja, agora é na cidade, é por tudo. É aqui na minha casa, na casa de vocês, é nos produtos que estão em cima da mesa, assim, as imagens estão por tudo. Não são só restritas a um cantinho especial, para um culto, ou para uma oração, né, ou para uma missa. Elas estão habitando absolutamente todas as esferas da nossa vida. Assim como lá no início do cinema, elas começaram a ocupar os espaços de intervalo entre uma cabine de cinema e outra, agora elas ocupam todos os espaços. Às vezes é propaganda, às vezes é algum tipo de indicação de modos de ser, identidades preta-porter, uma coisa talvez também não seja tão separável da outra. Mas o que se produz, né? Que tipo de sujeito é esse? Se antes o sujeito precisava ir lá numa caverna escondida para ter uma relação com as imagens, depois tinha a igreja, que concentrava um poder. Que sociedade que sujeito é esse que tem igrejas por toda parte, digamos assim, né? Que tem cavernas por toda parte? Que sujeito é esse que aqui é assim, aqui é assim, aqui é assado, aqui é assado? Não tem mais essa unificação. O poder sobre as imagens, sobre a institucionalização das imagens, já não é mais tão centralizado como nesses exemplos anteriores. Ele está difuso. Mas é claro, todos eles, de alguma forma, todos esses canais, todos eles desaguam numa lógica de capitalismo, né? De vender. E aí eu gosto muito do filme Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, porque eu acho que esse filme ele fala muito de operações imaginantes. A personagem, a Evelyn, ela é uma personagem que é chinesa, mora nos Estados Unidos, tem uma família e tem uma empresa de lavar roupa, uma lavanderia. E ela vive meio que no mundo da lua, assim. O diretor disse que ela representa o TDAH. É muito bom, Renê. O diretor disse que ela representa o TDAH, mas eu acho que sei lá, não sei se pra mim é o suficiente isso. Mas ela é uma pessoa que vive fantasiando. Tá sempre imaginando coisas. O poder da imaginação dela é muito forte. E ela fica se imaginando o que ela podia ter sido, o que ela não foi, se ela não tivesse casado, se ela não tivesse... Se ela vivesse num mundo que as pessoas têm dedos de salsicha, se ela vivesse num filme Ratatouille, se ela vivesse num mundo em que alguém estivesse sendo, né, dominado por um rato na cabeça. Mas ela fala, não é rato, ela entende errado, ela chama de raccoon, guaxinim. Tipo, ela entende errado, daí a invenção da imaginação dela é baseada num erro, não é no filme de verdade. Eu acho que esse filme ele representa muito, assim, o sujeito contemporâneo, sabe? Que é esse sujeito desses excessos, assim. E aí tem um mundo da imaginação dela que ela é lutadora de Kung Fu. E aí a história do filme se passa numa situação em que que a vida comum dela, a vida cotidiana dela, na lavanderia, nas suas tarefas diárias, é invadida por essas personagens da imaginação dela. E aí ela se fragmenta, né? São os múltiplos dela, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o nome do filme, então é uma ideia de multiverso. E aí esse multiverso vem à tona, assim, ela acessa esse multiverso. Então a gente vê ela, no primeiro momento que ela se dá conta, que ela entra nesse acesso ao multiverso, ela racha, ela quebra, assim, literalmente. Então a gente pode pensar que esse excesso de operações imaginantes, ele tem um efeito mais do que de uma certa unificação identitária que a gente tende a pensar, né? Na verdade, ele tem um efeito de fragmentação, né? Um efeito de multiplicação. E isso pode gerar prazer e liberdade, mas isso pode gerar muita angústia. O filme fala muito sobre as duas coisas, sobre ela descobrir o prazer disso e ao mesmo tempo lidar com as angústias que isso produz nela. Que eu acho que é um pouco o que a gente tá falando aqui também, assim. Não é como se fosse possível fugir desse mundo das operações imaginantes, porque é a nossa realidade. Agora, a maneira como a gente vai lidar com ela, a gente pode, de alguma forma, interferir, né? Porque nós teríamos agência também, não só as operações imaginantes têm agência. Nós também temos.
E aí, então, eu gosto de pensar essa ideia dessas operações imaginantes que a gente vai recebendo, como esses socos na cara, mas que também tem uma relação com reflexo. A gente recebe elas por reflexo. A nossa maneira de lidar com elas é como um reflexo. A gente está sendo bombardeado de imagens, bombardeado de operações imaginantes, que de alguma forma estão nos formando como um sujeito, mas já não é como numa época mais tradicional, da cristã, né? Nunca foi, na verdade, porque sempre teve muitas operações imaginantes em conflito. Mas a gente tem cada vez mais, assim, então por exemplo, sei lá no curso de psicanálise estavam falando da questão da monogamia. Daí tem a discussão monogamia ou não monogamia. Daí de um lado tem um monte de discurso para monogamia, de outros tem. E a gente está nesse momento que a gente pode pensar sobre isso, praticar as duas coisas, experimentar e ver o que a gente gosta. Mas também tem outras coisas, né? Assim, como eu falei, a meia de millennium, a meia de geração Z, sei lá. E aí vai indo, assim, né? E aí a gente vai recebendo isso tudo e fica ali tentando jogar com isso tudo e eu compor alguma coisa. Por isso que eu gosto também muito da substância, porque tem essa monstruosidade também, né, dessa composição. Então tem um reflexo, a gente vai lidando com isso como um reflexo. A gente recebe e reage, recebe e reage, recebe e reage, recebe e reage. Como um instinto, né? Como um reflexo aqui nesse sentido, tipo reflexo muscular, ou esse reflexo de se uma mosca posa na nossa cara, a gente fecha o olho imediatamente, sem nem pensar, não precisa nem pensar sobre isso. A gente não pensa sobre isso. A gente respira por reflexo, a gente respira por automatismo. Só que existe formas de melhorar, né? Por exemplo, no filme ela vai para o lado do Kung Fu, e o Kung Fu fala muito disso. De um exercício de atenção ao movimento, de um exercício de atenção aos reflexos. Eu peguei essas imagens aqui também se botar no YouTube, tem um monte de exercícios para exercitar os reflexos. Ou seja, treino para defender um soco, né? Se vem um soco na tua cara, tu pode ficar treinando isso para que tu desvie do soco, né? Ou coisas desse tipo. E aí ela vai aprender em determinado momento no filme a lutar só com um minguinho, assim, lutar com o mínimo, né? E aí também no sentido aqui da atenção, da respiração, também, né? Eu tenho muito problema com essa parte, já falei pra vocês, né? Da coisa da meditação, da respiração, sou uma pessoa muito acelerada, mesmo tomando remédio. Sou uma pessoa muito acelerada, então, para mim isso é uma questão muito forte, assim, da respiração. Eu sou do tipo que tranca a respiração, né? Mas existem técnicas. Apesar de ser uma coisa automática, um reflexo, a gente não controla a nossa respiração, a gente simplesmente respira, a gente nem pensa que a gente está respirando, mas a gente está respirando o tempo todo. Existem formas de ter mais ou menos atenção a essa respiração, a esse reflexo, a esse automatismo. E aí no filme também ela vai passar por essa etapa. Ela vai passando por várias etapas, né, lidando com esses múltiplos eus. E um dos momentos ela tem que ficar, ela fica cega, mas ela entra num mundo da imaginação dela em que ela era uma cantora cega, que perdeu a visão quando era criança e aí desenvolveu essa habilidade de cantar muito, assim. E aí ela pega essa habilidade dessa figura cega para, enfim, lutar sem ver, para conseguir lutar sem ver o que está acontecendo. E aí isso é uma coisa muito pop, né? Porque em vários filmes, no Matrix, no Star Wars, até no Game of Thrones, tem esse processo de treinamento da sensibilidade, da atenção, dos reflexos, que se passa por esse gesto de ficar cego, né? de não enxergar, de tapar os olhos para apurar os sentidos, para conseguir sentir além da visão. E aí tem essa frase aqui que é bem famosa, chega a ser até meio clichê já, mas que eu acho que ela é muito bonita porque fala um pouco sobre esse olhar expandido também. Que o Bill, ela não fica cega, fica? Eu acho que ela só fica... Acho que cega não, mas ela treina sem ver, com o pai meio lá, não? Eu não me lembrava. Tem que pôr aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim, que ela treina com vedada, né? Eu acho que talvez sim, agora tu falou. Acho que sim. Então, é isso, né? Simbolicamente falando, o que significa isso? Depois eu vou procurar. Eu adoro que o Bill, mas já faz tantos anos.
Mas, inclusive, essas cenas do Kung Fu é meio que uma piada com o Kill Bill, eu acho, no filme. Desse mestre, assim, né? E também com os filmes chineses, né, de Kung Fu. Mas essa ideia de uma ampliação do olhar, né? Que se dá, às vezes, por uma redução, por mais irônico que possa, paradoxal que possa ser, né? Uma redução que amplia. E aí tem essa frase do filme, do Eduardo Galeano, que é: Diego não conhecia o mar. Depois de muito caminhar, o mar estava à frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar. Então essa ideia de algo tão grande, né, tão maravilhoso, que a gente não daria em conta de perceber, de enxergar, né? Que a visão, o nosso olhar não é o suficiente para enxergar. E ele pede ajuda do pai, né? Tipo, olha junto comigo, como se com 2 olhos, 4 olhos ele pudesse enxergar mais. Mas é mais do que a ideia do olhar aqui, a sensibilidade, né? A ideia de sentir, de conseguir aquilo que a gente falou daquela clarividência também, né? De um ver além, não só ver a coisa que está aqui na nossa frente, não só ver a imagem, mas ver mais além da profundidade, ver a quarta dimensão daquilo, né? Conseguir ver várias camadas que estão naquilo. E isso é uma coisa que a gente pode sempre aumentar, pode sempre afinar mais, sempre pode afinar mais. Não é assim, não existe um ponto final, não existe um ápice. É um exercício que a gente vai estar sempre fazendo e sempre ampliando as nossas sensibilidades. E aí tem também no filme essa metáfora que eu acho interessante, que é a metáfora do terceiro olho, que é um clássico, né? Desde lá do Egito, né? Do olho de Horus, dos Illuminatis, da glândula pineal. Tem várias teorias, assim, dos chakras. Essa ideia de que a gente teria uma terceira visão. Então aqui a gente está falando de uma cegueira, de um certo fechar os olhos e ver com uma percepção mais apurada. Mas aqui também a gente está... Ai, errei a janela. Mas aqui a gente também está falando desse ver além, né? É um outro exercício de ver além. Como se depois dessa fase de se fechar um pouco, ela abrisse mais, assim, né? Então ela abre mais e ela vê mais coisas na vida, assim. Ela consegue perceber as sutilezas das relações, ela consegue perceber as razões por trás de certos comportamentos das pessoas, do convívio dela, especialmente as dela, né? As dela mesma. Entender ela mesma, assim. E ver que as coisas vão além dessas imagens, né? Assim, dessas aparências, dessas coisas que estão ali prontas e já acostumadas e já do cotidiano, da vida do comum, do senso comum, do sempre a mesma coisa, né? E ver que tem coisas além, assim. Ela amplia a visão dela nesse lugar, assim. E aí, por outro lado, o filme tem o inverso disso, que é o Bagel, que é a filha dela que tá, tipo, numa depressão, e a depressão dela é representada por esse buraco negro, que é uma rosquinha, que é o inverso do olho expandido dela, né, da mãe dela. É o invertido, assim, é o oposto, a retirada, né? Só que não é aquele fechamento de olho que amplia a sensação. É quase como um fechamento de olho que se retira do mundo, né? Quase como um desejo de morte, né? Assim, dá a entender um certo desejo de suicídio, assim, no filme, né? Da filha dela. Tem um certo desejo de suicídio, de se jogar no buraco negro e, tipo assim, nada mais importa. Aquela coisa nihilista. Nada mais importa, a vida não tem sentido, é tudo uma merda, prefiro ir pro buraco negro, né? Então o filme tem um conflito entre ela e a filha, que a filha é lésbica e quer que ela assuma pro avô, assim, que a mãe ajude ela a assumir pro avô a identidade dela, e a mãe dela tá cheia de receios, porque ela tem medo do pai dela, enfim, várias questões, vale a pena ver o filme, tô dando vários spoilers, mas igual, o filme é muita coisa, possível falar tudo. E aí tem esse conflito. E essa imagem do olho reduzido, do olho fechado, do olho vazado, do olho invertido, também é muito comum na indústria das imagens, né? Assim, no Laranja Mecânica tem essa imagem desse olho como se ele estivesse enxergando só com um olho, né? Como se, ao invés de ser um olho a mais, é um olho a menos. Tira um olho e olha só com um olho.
simbolicamente falando, é o movimento inverso daquela expansão, né? É uma redução da imagem, é olhar só com o olho, focar só numa coisa, né? Assim, reduzir a visão, não para ampliar sensações, como no caso da cantora, mas no sentido de ver só um ângulo, só uma verdade, só um caminho, né? E inclusive quando ele, no filme do Laranja Mecânica, quando ele é transformado pelos médicos em bom moço, passa por esse lugar, por essa abertura violenta dos olhos dele, assim. Ele precisa ficar com os olhos muito abertos para receber muitas imagens que vão formar ele como um novo sujeito. Então, aquele olhar reduzido que ele tinha antes para a vida como só violência, só morte, né? Ele vai ser forçado por um outro tipo de violência, né? Uma abertura dos olhos muito violenta, muito, muito invasiva. Enfim, assim, aqui também, né? Mais uma vez aqui a gente pode ver no filme, claramente eles fazem essa referência também, quando elas estão lutando, a partir do momento que a mãe dela bota o terceiro olho, a filha aparece com esse olho também reduzido, assim, com só um olho aberto. Ela tá com os dois olhos abertos, mas a maquiagem, no fim, representa como se fosse só um olho aberto, né? O outro olho anulado, assim. E elas têm essa disputa, assim, entre elas. E aí, então, para concluir, falando dessa relação entre esses olhares, esses diferentes olhares e diferentes formas de olhar para a vida e entender as imagens, eu botei essa frase do Antônio Montadas, que é um artista espanhol, que é atenção, percepção requer envolvimento. Então, a atenção é uma palavra importante para a gente, e a ideia de que a percepção da realidade ela requer um envolvimento, né? Não só no sentido de receber as coisas, né? A percepção como essa capacidade de receber imagens, receber sensações, mas entender que essa recepção não é passiva, ela é produtiva. E quanto mais a gente se envolve com ela, mais a gente qualifica, né? Assim, mais a gente refina, talvez, mais a gente percebe, mais a gente tem prazer, digamos assim, né? Também com a vida e com a maneira de consumir e produzir imagens, vamos dizer assim, né? Tipo, mas não nesse sentido, mas no sentido amplo da imagem, né? Nesse sentido das imagens mentais, das imagens dos filmes, das imagens que a gente produz, da internet, transformar isso, ver isso, se envolver com isso de uma forma mais ativa, né? Que é tudo que a gente já vem conversando também. E aí eu tenho pensado um pouco nisso, assim, nessa atenção, a percepção requer envolvimento, como o devorar o duplo. Esse envolvimento da atenção e da percepção, uma outra forma de chamar a devorar o duplo. Devorar o duplo ou, né, perceber assim, de uma forma mais envolvida com as coisas, assim, no sentido de que a gente vem falando de ser devorado pelas essas imagens, por essas operações imaginantes. E qual é a nossa agência, né? Qual é a nossa capacidade de se envolver de outra forma com as imagens, além de só receber elas dos nossos pais, da sociedade, do capitalismo, da indústria, né? Que outras capacidades a gente pode desenvolver para lidar com essas imagens que existem, né? Que exercícios a gente pode fazer para melhorar esses reflexos? E aí, essa é o ponto final assim, dessas discussões teóricas, retornando lá para aquele início de talvez a espectrofagia que a gente está falando aqui, tentando entender o que é e tentando definir o que é, mais do que tudo seja uma atenção mesmo. Uma atenção às operações imaginantes e entender qual é a nossa posição nessa relação. Se a gente está mais se deixando objetificar, né? Ou se a gente está se colocando mais como agente, como sujeito
dessa espectrofagia? A gente está só sendo devorado ou a gente também devora? Somos feiticeiros? Ou somos as vítimas dos feiticeiros? Meio pensando um pouco sobre isso, assim. E aí, perdão, passamos bastante do horário, mas aí agora eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre os nossos duplos, assim, as nossas operações imaginantes. São várias palavras que a gente pode pensar para chegar nos lugares semelhantes, assim. Quais são as operações imaginantes? Quais são as devorações de duplos? Quais são as espectrofagias que compõem o nosso sujeito e a nossa vida e o nosso modo de estar no mundo? Vou parar de gravar agora para que a gente possa conversar.